Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje. Vamos continuar falando das parábolas de Jesus Cristo, um ensinamento maravilhoso, e na Bíblia está escrito que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os conselhos nas parábolas de Jesus Cristo abrem a nossa mente e o nosso coração e nos fazem entender a graça e a maravilha dele e o plano dele na vida de cada um de nós. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Parábola da grande ceia. Jesus compartilhou uma parábola de uma grande ceia. Um homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. E quando tudo já estava pronto, ele enviou os seus servos para chamar os seus convidados. No entanto, um por um, começaram a inventar desculpa, priorizando os seus próprios interesses sobre o convite do anfitrião. Isso entristeceu o dono da casa. Então ordenou que os seus servos chamassem os marginalizados e os excluídos. No entanto, ainda havia lugar. Os servos foram instruídos a chamar outros, sem distinção. O mestre conclui que nenhum dos primeiros convidados participará do banquete. Esta parábola ilustra a oferta graciosa do convite de Deus para entrar no seu reino. Muitas vezes as pessoas são distraídas por suas próprias preocupações e interesses, negligenciando o convite divino. O Senhor convida a todos, mas nem todos aceitam. A parábola também destaca a inclusão dos marginalizados e desprezados por Deus, mostrando a sua misericórdia e amor por todos, reconhecendo a prioridade do reino de Deus nas nossas vidas. Parábola do jejum e casamento. Jesus respondeu a pergunta sobre o jejum, comparando seus discípulos com os discípulos de João Batista e dos fariseus. Ele compara a presença dele na terra com a presença do noivo na festa de casamento. Enquanto o noivo está presente, não há razão para um jejum, mas quando ele é tirado, então jejuarão. Esta parábola destaca a importância do tempo, da estação na vida espiritual. Jesus estava ensinando que os seus seguidores não precisavam jejuar enquanto ele estivesse presente, pois sua presença era motivo de celebração e de alegria. No entanto, havia tempo para o jejum no futuro, após a sua partida. Isso nos ensina a sensibilidade do jejum espiritual, discernir os momentos apropriados para diferentes práticas iguais. Também nos ensina a valorizar a presença de Cristo nas nossas vidas e celebrar o seu amor e graça enquanto Ele está conosco. Parábola do joio e do trigo. Jesus contou uma parábola para o homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto ele dormia, um inimigo semeou joio no meio do trigo. Quando a planta cresceu, o joio também apareceu. Os servos perguntaram ao dono da casa se deveria arrancar o joio, mas ele disse para deixar crescer junto até a colheita. E o trigo seria junto no celeiro. Esta parábola nos ensina sobre o convívio entre justo e injusto neste mundo e o julgamento final. O joio representa os ímpios, enquanto o trigo representa os justos. O dono da casa simboliza Deus, que permite a coexistência entre os dois até o tempo determinado da colheita, que é o juízo final. Isso nos ensina sobre a paciência e a justiça de Deus, mas também nos lembra da importância de discernir entre o bem e o mal e viver de acordo com os princípios do reino de Deus enquanto aguardamos a sua vinda. Parábola do juízo iníquo. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse:
Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem aos homens. Havia também uma viúva que se dirigia constantemente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não teme a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus justos que clamam ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele fará justiça e com pressa. E contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esta parábola nos ensina sobre a importância da persistência na oração e a confiança na justiça de Deus. Se até um juiz injusto cede diante da insistência, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, atenderá aos seus filhos que clamam a Ele. Deveremos perseverar na fé e na oração, sabendo que Deus nos ouvirá e fará justiça no tempo certo. Parábola dos lavradores maus. Jesus contou aos seus discípulos outra parábola. Havia um proprietário de terra que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. E depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando a época da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram os seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou seu próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-los e tomá-los a herança. Assim eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e mataram. Quando vier o dono da vinha, o que fará com esses lavradores? Responderam: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe dê a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dá fruto ao reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele a quem ela cair será reduzido a pó. Quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram isto, compreendeu que ele falava a respeito deles e procurava um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois ela os considerava profeta. Esta parábola destaca a rejeição de Israel aos profetas e, finalmente, ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Os lavradores maus representam os líderes religiosos que maltrataram e mataram os mensageiros de Deus. A parábola adverte que o reino de Deus será dado àqueles que produzam frutos, simbolizando a abertura do reino aos gentios e àquele que aceita Jesus. A mensagem central é a responsabilidade de produzir fruto para Deus e a advertência contra rejeitar a graça e a mensagem de Jesus. Então, pessoal, diante dessas parábolas maravilhosas, esses ensinamentos maravilhosos que entram na nossa mente como flechas e vai até o nosso coração, fazemos-nos entender e abrindo a porta do nosso coração para esta palavra entrar e ficar e fazer morada, o Espírito Santo tomar conta do nosso ser, e nós seremos uma nova criatura com novas atitudes
e decisões, e quem está em nossa volta vai perceber a nossa mudança exterior, que se exterioriza de dentro para fora, e o brilho no rosto e a diferença do comportamento, do andar, do agir, vai mudar na sua vida. Creia nisso, ouça o vídeo com atenção, reflita nessas palavras e você vai achar o caminho da salvação. Que Deus em Cristo abençoe. Assista o vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Valeu!